Olá, seja bem-vindo a mais um de nossos tutoriais. Neste vídeo iremos demonstrar como é feita a configuração inicial do ArcServe UDP utilizando o novo assistente de configuração introduzido na versão 6, através do qual é possível realizar todas as tarefas necessárias para tornar o seu ArcServe UDP operacional. Para iniciar esse assistente, basta logar-se no console do ArcServe UDP pela primeira vez. Assim que você concluir o primeiro login, o assistente de configuração será exibido automaticamente. Esse assistente é baseado na criação de um plano, onde a partir dele você poderá definir que tipo de proteção você deseja, poderá selecionar quais nós serão protegidos por esse plano, definir o destino para os seus backups, inclusive configurando o RPS e criando os seus data stores, e definir o agendamento para a execução desses backups. Para iniciar, basta clicar em Next. O primeiro passo é definir um nome para o seu plano e, em seguida, escolher qual tipo de backup será utilizado por esse plano. Um backup baseado em agente para o Windows, um backup baseado em agente para Linux ou um backup baseado em host sem agentes para proteção de máquinas virtuais em ambientes VMware ou Hyper-V. Neste vídeo iremos demonstrar o backup baseado em agente Windows. Uma vez selecionado o tipo de backup, clique em Next. A segunda etapa do assistente é definir quais nós serão protegidos por esse plano, ou seja, quais servidores ou quais estações de trabalho terão seus dados protegidos por esse backup. Você pode adicionar os nós ou individualmente através de seu hostname ou endereço IP, ou realizar uma importação a partir de seu Active Directory, que é o que iremos demonstrar agora. Para isso, basta informar o nome de seu domain controller e as credenciais para realizar o acesso. Caso você queira, você também pode especificar um filtro para os servidores ou estações a serem listados. Vamos supor que você queira fazer backup apenas de seus servidores e você tenha a prática de definir o nome desses servidores como SRV, seguido por alguma outra identificação. Então, nesse caso, você poderia definir um filtro SRV asterisco para listar apenas as máquinas com esse padrão de nome. Caso contrário, basta manter o asterisco e clicar em Browse. Serão então listados todos os computadores presentes em seu domínio. Para adicioná-los ao plano, basta selecioná-los na lista e, na parte inferior, fornecer as credenciais para acesso. Uma vez preenchidas as credenciais, basta clicar em Apply para validá-las. Uma vez que elas estejam verificadas e sejam válidas, basta clicar em Add to List para adicionar essa máquina ao plano e, em seguida, clicar em Next. O passo seguinte é definir o destino para os seus backups. A opção padrão é um data store de um servidor RPS do ArcServe UDP. Porém, se você preferir, você também poderia utilizar um compartilhamento de rede ou uma unidade local nos servidores de origem. No nosso caso, manteremos o data store no servidor RPS. O segundo campo envolve selecionar qual servidor RPS será o destino desses backups. Como nós realizamos a instalação completa, o mesmo servidor do console também tem a função de RPS e já foi listado aqui. Caso você tenha instalado apenas o console e queira promover algum outro servidor de seu ambiente à função de RPS, você poderia clicar em Add e fornecer as informações solicitadas para transformar algum outro servidor em um servidor RPS, que é o servidor responsável por gerenciar os pontos de recuperação, ou seja, os backups do ArcServe UDP. Dentro de um servidor RPS devem ser criados os data stores, que são os armazenamentos efetivos de dados, ou seja, é através da criação de data stores que você vai especificar quais volumes ou quais diretórios serão utilizados para armazenar os backups do ArcServe UDP dentro do seu servidor RPS. Para criar um data store, basta clicar em Create. O primeiro passo na criação do data store é definir o seu nome. Após determinar o nome do data store,
você deve determinar quais serão os diretórios que irão receber os dados armazenados dentro dele. Caso você não queira ativar o recurso de desduplicação, basta fornecer o caminho para um único diretório, chamado Data Store Folder. Esse diretório conterá os arquivos de configuração do próprio Data Store, os catálogos e os backups. No entanto, caso você ative o recurso de desduplicação para otimizar o armazenamento de seus backups, esse diretório passará a armazenar apenas os arquivos de configuração do Data Store e os catálogos. Os demais dados resultantes do backup, uma vez desduplicado, irão ser distribuídos nesses outros 3 diretórios aqui embaixo que eu já explicarei na sequência. Para selecionar um diretório para o seu Data Store Folder, basta clicar em Browse e navegar até o diretório desejado. A configuração seguinte diz respeito ao número máximo de atividades simultâneas que podem ocorrer nesse Data Store. E o padrão é limitar esse número a 4 atividades simultâneas, ou seja, 4 tarefas de backup, ou de replicação, ou de restauração, ou de criação de catálogo e assim por diante. Caso haja mais tarefas programadas para o mesmo horário, as 4 primeiras irão iniciar e as seguintes entrarão numa fila, sendo iniciadas conforme as primeiras forem sendo concluídas. Em seguida, é possível determinar se você deseja ou não ativar a desduplicação de dados do Arcserve UDP nesse Data Store. Esse é um parâmetro que não pode ser modificado após a criação do Data Store. Portanto, você deve escolher agora se você deseja ou não utilizar esse recurso. O primeiro ponto a determinar é o tamanho de bloco de desduplicação a ser utilizado. O Arcserve UDP ele trabalha com 4 tamanhos de bloco possíveis, indo de 4 KB até 32 KB. Quanto menor o tamanho de bloco selecionado, maior será a eficiência da desduplicação, ou seja, mais efetiva será a desduplicação na redução do tamanho dos seus backups. Porém, blocos de tamanho menor irão exigir mais recursos, ou seja, irão consumir uma quantidade maior de memória RAM e também apresentarão uma performance inferior caso você queira migrar esses backups para a fita ou durante as operações de recuperação. Conforme o tamanho de bloco aumenta, a eficácia da desduplicação cai, porém, a performance da migração para a fita e do restore também aumenta gradativamente. A configuração padrão de blocos de 16 KB oferece um bom equilíbrio entre eficácia da desduplicação, consumo de recursos de hardware e performance da migração para a fita e da restauração de dados. Um ponto importante a destacar é que o tamanho de bloco da desduplicação não pode ser modificado após a criação do Data Store. Portanto, é importante fazer o dimensionamento adequado e escolher o tamanho de bloco mais apropriado para a sua necessidade. Em seguida, você deve determinar qual será o limite máximo de alocação de memória RAM para armazenamento de hashes resultantes da desduplicação no servidor RPS. Esse valor será o máximo que o Arcserve UDP poderá consumir da memória RAM física de seu servidor para armazenamento desses hashes. E caso esse limite seja atingido, este Data Store entrará imediatamente no modo somente leitura, o que significa que ele não aceitará o armazenamento de novos backups e apenas permitirá que você restaure backups já armazenados anteriormente. Caso você chegue a essa situação em seu ambiente, você pode
voltar aqui e modificar a configuração do seu Data Store posteriormente para aumentar esse valor. Porém, ele não pode ser maior do que a memória física real disponível no seu servidor. Caso você não tenha memória RAM suficiente para aumentar essa alocação, uma alternativa que você pode adotar é dedicar um disco SSD para armazenar os seus hashes, o que reduzirá significativamente o consumo de memória RAM no seu ambiente. Para utilizar um disco SSD para os hashes, basta ativar esta opção e direcionar o diretório de hashes para uma pasta nesse disco SSD. Os dados resultantes da desduplicação são distribuídos entre 3 diretórios. O diretório de dados, onde ficam os blocos, ou seja, a massa bruta resultante desse backup. O diretório de índices, que contém as instruções de como restaurar esses dados desduplicados posteriormente. E o diretório de hashes, onde fica uma cópia do nosso banco de dados de hashes, utilizado pelo Arcserve UDP para identificar os blocos duplicados. O diretório de dados é aquele onde você precisará de maior espaço disponível, pois é o que crescerá mais no decorrer do armazenamento de seus backups. Esse diretório pode ser alocado sem qualquer problema em discos de baixa performance, como SATA ou NLSAS, utilizando RAID 5 ou RAID 6. O diretório de índices deve, preferencialmente, estar em um volume com uma performance um pouco maior, se possível em discos SAS ou discos um pouco mais lentos, porém com RAIDs mais rápidos, como 1 ou 10. E o diretório de hashes pode estar em discos SAS ou discos SSD, sendo que discos SSD são preferíveis, pois irão te dar o benefício de reduzir significativamente o consumo de RAM. A Arcserve oferece ferramentas para dimensionamento, de forma que você possa determinar quanto de espaço será preciso para cada um desses diretórios em seu ambiente. Uma recomendação importante é que, num ambiente de produção, você não coloque todos os diretórios no mesmo volume. Para questão de performance, é importante que eles estejam pelo menos em volumes separados. Além disso, em hipótese alguma, direcione o diretório de hashes e o diretório de índices para um compartilhamento de rede. Procure sempre utilizar discos locais ou em um storage externo, desde que a conectividade seja SAS ou Fibre Channel. O diretório de dados, por outro lado, pode ser direcionado para um compartilhamento de rede ou para volumes a SCSI sem qualquer problema. Após configurar a desduplicação, é possível também determinar se, além de desduplicar os dados, você deseja habilitar a compressão para um ganho adicional, o que é recomendado. Caso a compressão seja ativada, você pode optar entre 2 tipos: a Standard, que oferece um bom equilíbrio entre consumo de processamento e ganhos de espaço, e a máxima, que vai consumir muito mais CPU, porém irá trazer um ganho um pouco maior no que diz respeito à redução do tamanho dos backups. Para menor impacto, recomendamos manter a compressão standard, a menos que espaço em disco seja um problema em seu ambiente. A compressão não pode ser desativada e seu tipo não pode ser modificado após a criação do Data Store. Então é importante escolher a opção mais indicada para o seu caso neste momento. A última configuração possível durante a criação de um Data Store é a ativação da criptografia. Caso você queira criptografar os seus dados, basta ativar esta opção e fornecer uma senha para que eles sejam protegidos. Vale lembrar que é importantíssimo documentar muito bem esta senha, pois caso ela seja perdida, os backups não poderão ser restaurados. A criptografia
também não pode ser modificada após a criação do Data Store. Apenas a sua senha pode ser modificada caso você necessite. Uma vez concluída a configuração do Data Store, basta clicar em Next. O novo Data Store será automaticamente definido como destino desses backups. Porém, caso você queira seguir criando outros Data Stores dentro desse RPS, você também poderia repetir esse passo quantas vezes você desejar. Além da criptografia no nível do Data Store, o Arquiserve UDP também permite que você proteja as sessões de backup com uma senha de sessão, o que é, agora na versão 6, opcional. Caso você queira ativar essa proteção, basta marcar esta opção e fornecer uma senha. Assim como a senha de criptografia, caso você perca essa senha de sessão, você também não conseguirá restaurar os backups gerados pelo Arquiserve UDP. Então, é extremamente importante que essa senha seja muito bem documentada. Para seguir, basta clicar em Next. A etapa seguinte consiste em determinar quais serão os horários para a instalação remota do agente do Arquiserve UDP nos servidores selecionados anteriormente, o horário do primeiro backup, ou seja, do backup full, e o horário dos backups diários seguintes. Através do assistente de configuração, não é possível determinar horários para backups semanais, mensais e customizados. Porém, você pode posteriormente modificar esse plano para adicionar esses tipos de backup caso você tenha interesse. Para seguir, clique em Next. No último passo, é exibido um resumo do plano que você acabou de criar e é possível que você siga criando outros planos, caso você tenha interesse, o que iniciaria o assistente novamente a partir da primeira etapa. Caso contrário, se você já estiver satisfeito com os planos criados, basta clicar em Next. O assistente, então, informa quais seriam os próximos passos para você seguir utilizando o Arquiserve UDP. Adicionar outros nós, customizar os seus planos com outras funções além do backup, como virtual standby, cópia de arquivos, replicação e outras, e seguir administrando os seus Recovery Point Servers e Data Stores. Ao clicar em Finish, o assistente será finalizado. Neste momento, o Arquiserve UDP já está totalmente configurado e pronto para iniciar o seu primeiro backup no horário determinado. Com isso, encerramos o conteúdo deste tutorial. Eu agradeço e espero vê-los nos próximos vídeos.